Olá, meu nome é Paulo Cogos e esta live é uma live que eu já fiz ontem, mas o YouTube excluiu por motivos técnicos. Existe inflação boa e deflação ruim? Essa pergunta que eu quero responder nessa live. Nós, economistas da tradição austríaca, sabemos que, sistemicamente falando, a inflação, a expansão artificial da oferta monetária, é ruim, ela é praticada pelos governos e ela distorce os preços. Faz com que o capital seja mal investido e gera os famigerados ciclos de boom e bust, além de causar distorções no tecido moral da sociedade. Sabemos ainda que a deflação decorrente do aumento da produtividade e da tecnologia de uma sociedade, essa deflação saudável e paulatina, é excelente para a economia. Mas podem existir casos em que exista, sim, uma inflação boa e uma deflação que, embora não seja ruim per se, é resultante de eventos ruins. Seria melhor se ela não acontecesse, porque seria melhor se esses eventos ruins não acontecessem. Para analisar essas situações, é preciso entender antes alguns conceitos de economia, de praxeologia, inclusive. O primeiro, fazer uma distinção entre raridade e valor. Não é porque algo é raro que ele é valioso. Imaginem, por exemplo, uma gigantesca bola de esterco roxa no formato de um elefante. É algo muito raro de se ver, mas não é valioso, porque não existe nenhum lastro no valor que as pessoas atribuem a essa coisa, nenhum lastro no valor subjetivo. A raridade só empresta valor à coisa quando ela está relacionada a um valor subjetivo que os agentes atribuem. Então, imaginem que exista um bem ou serviço na economia que seja raro. Ele será alocado para as pessoas que mais valorizam efetivamente, ou seja, que têm condições de pagar por esse bem. Alocado para as finalidades mais urgentes, segundo os critérios desses mesmos agentes. Assim sendo, para esse bem raro, a próxima unidade desse bem será alocada para uma finalidade à qual é atribuída muito valor, por isso que ela será valiosa no mercado. A decrescente à medida que a abundância deste bem aumenta. Tendo dito isso, é preciso analisar a peculiaridade dos bens de uso monetário, as commodities monetárias. No caso delas, a raridade tem mais um efeito relevante na análise do valor dela. Afinal, quando uma commodity monetária é rara, ela apresenta uma baixa expectativa inflacionária. E isto é muito útil para a moeda, porque as pessoas querem que ela atue como uma reserva de valor. Portanto, é útil que ela tenha uma baixa expectativa inflacionária, e o ideal, inclusive, é que ela tenha uma expectativa deflacionária. É por isso que o Bitcoin, que tem as suas falhas, é valioso, porque ele é limitado a 21 milhões de unidades, por motivos técnicos. Ele não passa disso. Então, uma vez que se atinge essas 21 milhões de unidades, a expectativa é que ela comece a deflacionar. Isso é muito bom para uma moeda. Afinal, o que as pessoas querem numa sociedade? Elas querem armazenar o valor que elas geram na sociedade numa commodity capaz de ser empregada como meio de troca. Isso é uma moeda. Então, a moeda funciona como um capacitor, para fazer uma analogia com a eletrônica. Você não gosta de armazenar a sua energia gerada num capacitor? A moeda deve ser assim. Por isso que é bom que ela tenha uma expectativa deflacionária. A moeda, ela possui diversas características que a tornem empregáveis como tal. Basta ver aí o teorema da regressão de Menger. As moedas emergem espontaneamente no mercado quando elas apresentam essa característica. Aliás, um parênteses, essa é a primeira live que eu estou fazendo no meu computador novo. Espero que esteja funcionando tudo bem. Com isso, a moeda exerce uma função que eu chamo de comunicação capilar. A comunicação capilar é a capacidade da moeda comunicar o legado econômico de uma civilização, todo o aparato econômico acumulado por uma sociedade, para o indivíduo. Ou seja, de forma capilar, de forma que o indivíduo consiga, com pouco esforço, realizar muitas transações para o seu deleite, para o seu consumo próprio. Sempre que ele queira. Portanto, a moeda precisa estar disponível. Tendo isso em vista, eu divido as características de uma moeda, a sua monetariedade, em dois grandes grupos. O grupo da disponibilidade e o grupo da reserva de valor. Aparentemente, parecem coisas contraditórias, reserva de valor e disponibilidade. Mas, com algumas tecnologias, é possível conciliar, produzindo, assim,
moedas que realmente atuem como moedas, uma moeda forte, o que é essencial para a saúde de uma civilização, moeda forte. Por isso que toda vez que algum politiquinho vier falar que é preciso desvalorizar a moeda, atire nele. Use o M107 Sniper Rifle. A moeda atua como uma reserva de valor da civilização. Se ela for desvalorizada, nós temos uma corrosão da reserva de valor de uma civilização e um aumento da preferência temporal, o que vai fazer com que a sociedade seja cada vez mais pobre, cada vez menos intensiva em capital. Muito bem. Quais são as tecnologias que permitem conciliar a reserva de valor de uma moeda com a sua disponibilidade na sociedade? A disponibilidade é importante porque imagine a seguinte situação. Nós empregamos uma moeda tão rara que hoje ela só está circulando numa cidade lá na Índia. Como é que eu vou fazer para comprar pão amanhã? Não dá. É preciso que haja uma disponibilidade para que as transações possam acontecer. Às vezes vocês já não foram numa loja e o sujeito não tinha troco. Não havia, então, moedas disponíveis para mediar a transação e simplesmente a transação não foi feita, você desistiu da compra, você saiu perdendo e o comerciante também saiu perdendo. Por isso que a disponibilidade é importante. Essas tecnologias podem ser divididas, por sua vez, em três grupos. A tecnologia moral. Isso é muito importante. Numa sociedade que puna firme os bandidos, que evite que os maus elementos adentrem a sociedade, ou seja, fronteiras fechadas, e que seja obediente aos princípios da moralidade judaico-cristã, numa sociedade dessa, provavelmente você vai poder andar com grandes quantidades de encaixe na rua, sem ser assaltado. Isso aumenta a disponibilidade da moeda, sem necessariamente ter que aumentar a quantidade dessa commodity que é prospectada. Embora isso tenha efeitos importantíssimos de longo prazo numa civilização, para nossa análise de inflação e deflação, talvez não seja o fator mais relevante a curto prazo. Analisemos então as tecnologias gerenciais, as maneiras de administrar a moeda. Os cavaleiros templários, na Idade Média, criaram uma inovação nesse sentido, que eram os títulos resgatáveis, os papéis. Então era possível ir até a Terra Santa sem ter que carregar uma imensa quantidade de ouro metálico. Era possível depositar esse ouro nos bancos dos templários e caminhar com papéis, títulos resgatáveis, muito mais leves, muito mais portáteis, o que aumenta, portanto, a quantidade de encaixes. Mas o que eu diria que é o mais interessante é a tecnologia informacional. A tecnologia informacional reduz a quantidade de encaixes que o cidadão precisa para realizar as transações que ele deseja. Um exemplo, o cartão de crédito. O cartão de crédito facilita as transações de forma que as pessoas tenham que andar com menos dinheiro nos bolsos para ter a mesma rotina de consumo que antes. Uma excelente tecnologia. Muito bem-vinda, obviamente. Mas esta tecnologia do cartão de crédito causa uma inflação, causa um aumento de preços, ainda que temporariamente. Este aumento de preços é ruim? Esta inflação é ruim? Não. Esse tipo de inflação foi descrito pela primeira vez pelo grande economista Joseph Salerno, que eu considero um dos maiores economistas vivos hoje. O primeiro efeito é evitar uma escassez. Pensem o seguinte, com o advento da tecnologia de cartão de crédito ou outra tecnologia informacional que facilite as transações, no longo prazo, é claro que ela terá um aumento do capital da sociedade. Mas no curto prazo, não houve um aumento na quantidade de fábricas, de tratores, de máquinas, de robôs, de tecnologia de produção na indústria química, na indústria automotiva, não houve um aumento da produtividade da terra por hectare. Então, a capacidade da sociedade de prover bens e serviços, o capital acumulado é mais ou menos o mesmo. O que mudou foi a tecnologia de transação. Mas as pessoas demandam menos dinheiro. Se elas demandam menos dinheiro, é claro que haverá uma desvalorização do dinheiro. E esta relação entre a quantidade de capital disponível na sociedade e a demanda real das pessoas por encaixes deve ser refletida no sistema de preços. Portanto, um aumento de preços, que evita a escassez. Vamos supor que o governo controlasse os preços. Vamos supor que eu inventasse uma tecnologia de transações inovadora, um cartãozinho assim, que você faz blip, blip, e a transação é feita sem nenhuma taxa. E o governo entrasse e controlasse os preços. Todo o controle de preços, isso é um axioma da Escola Austríaca de Economia, gerará escassez. Então é bom que os preços subam para evitar essa escassez e para distribuir melhor os bens. Caso ela não acontecesse,
As pessoas que mais rápido chegassem às lojas para consumir sem muito critério ganhariam esses bens. Então, o mercado é criterioso, é disciplinador e ele tende a uma justiça porque ele distribui os bens corretamente. Essa subida de preços faz isso. Além disso, aumentará o fluxo de poupança. Se as pessoas não precisam andar com tantos encaixes no bolso, elas podem poupar esse dinheiro. Com mais poupança, haverá uma queda natural da taxa de juros que viabilizará investimentos e projetos. Além disso, o fluxo de poupança dessa sociedade será menos fragmentado, o que reduzirá o custo de transação para conciliar poupadores e investidores. E sem o risco moral que existe quando essa desfragmentação da poupança é forçada pelo Estado, criando grandes corporações e conluios de bancos de investimentos. Ela aconteceria naturalmente com esta tecnologia e com esta inflação natural. Além disso, uma commodity metálica pode ter usos não monetários. Peguemos como exemplo o ouro. O ouro pode ser usado como moeda, mas ele também pode ser usado na indústria eletrônica, na odontologia, em joias, ornamentos, banhos metálicos. Para evitar que esse ouro de uso não monetário seja canalizado para uso monetário justamente quando as pessoas estão demandando menos dinheiro, é interessante que os preços subam. É interessante que os preços reflitam a desvalorização do dinheiro causado por uma diminuição na demanda. Então, tudo isso serve para disciplinar o mercado, para racionalizar a alocação de recursos. Um outro tipo de boa inflação que pode acontecer é quando acontece a destruição de capital. A destruição de capital, obviamente, é ruim. Só um keynesiano, que é um psicopata, um palhaço que não deve ser levado a sério em um debate econômico, acha que destruir capital é bom. Uma guerra, um desastre natural, uma invasão alienígena, destruirão o capital. Se há menos capital disponível, o capital está mais escasso, o sistema de preços deve refletir essa escassez, aumentando o nível de preços. É por isso que aqueles que dizem que o capitalista malvadão que aumenta os preços durante uma enchente, durante o furacão Katrina, está explorando o povo, esse cara é um falso humanitário. Os preços devem subir livremente, inclusive para atrair ofertantes e resolver o problema da escassez. Do contrário, só os fortes, rápidos e bem informados consumirão os poucos produtos que restam, num caso de desastre. Não haverá uma disciplina do consumo. Até a caridade, que deve ser feita, é um dever moral, ela precisa ser racional, ela precisa ser economicamente racional e avaliar a disponibilidade dos recursos com preços racionais. Então, a própria caridade depende de um sistema de preços livre de intervenções estatais. Então, aqui nós temos mais um exemplo de uma boa inflação. E aí, meditando sobre isso, eu pensei em deflações ruins. Não existe deflação ruim. O que existe é uma deflação que não deveria acontecer, que é uma resposta do mercado, uma reação do mercado, que mitiga os danos de uma intervenção governamental, mas que seria melhor se nada disso acontecesse e o governo simplesmente não interviesse na economia. O primeiro caso seria o contrário do advento daquela tecnologia informacional que facilite as transações econômicas. Seria, por exemplo, o governo tolher essa tecnologia, taxar ou regular essa tecnologia. Ou seja, vamos supor que o governo aumentasse, por decreto, as taxas que incidem sobre as operações no cartão de crédito. Seria o efeito oposto de uma tecnologia informacional que facilite as transações. As pessoas teriam que demandar mais encaixes, haveria mais encaixes no poder do público para compensar essas taxas. Isso geraria uma deflação. Mas seria melhor se ela não acontecesse, se ela diminui a capacidade dos bancos de gerar não que é uma fraude, é permitido pelo governo, é uma distorção ética resultante da estatização da justiça. Eu não entendo como é que existe gente com mestrado em escola austríaca de economia que defende reserva fracionária. Realmente uma coisa difícil de entender. Mas é aquilo que São José Maria Escrivá chama de o bom contraditório. As situações onde o governo intervém na economia, ou a própria existência do governo, no final das contas, cria esse tipo de situação onde existem trade-offs, onde aquilo que deveria ser bom tem efeitos colaterais ruins e vice-versa.
É o pior tipo de mal que existe, mas é um mal decorrente da intervenção do Estado. E existe um outro tipo 2 eu chamaria, desta deflação que seria melhor se não ocorresse, que é quando o governo controla os juros. Os juros são preço. Agora vai entrar o texugo. Alguém aí perguntou do texugo? Agora chegou a hora do texugo. Deixa eu apresentar para vocês o texugo. Esse é o texugo. Ele tá sempre com cara de quem tá discordando, né? Mas aqui ele só vai discordar dos keynesianos. Os juros são o preço da economia. É o preço do tempo. É a preferência temporal. Dentre outros fatores que compõem a taxa de juros, é uma discussão imensa, inclusive dentro da escola austríaca. Mas o fato é que eu não sei qual é o preço certo de um texugo. Qual é o preço certo desse texuguinho aqui no mercado? Eu não sei. Qual é o preço certo desse repelente de insetos? Eu não sei. Nós deixamos com que as forças de mercado hajam e racionalizem esse preço. Se eu não sei, se eu sou incapaz de estabelecer o preço correto de um texugo, como demônios eu poderia estabelecer um preço tão importante e complexo da economia como a taxa de juros? Quem é o governo para se reunir, lá o Copom, e através de um instrumento de engenharia social, que na verdade é terrorismo financeiro, que é a Selic, manipular a taxa de juros? Óbvio que ele não vai acertar. Ele não é Deus para fazer um ajuste fino. Então, os juros sempre estarão artificialmente altos ou artificialmente baixos. Nós, economistas da tradição austríaca, já sabemos, já estamos familiarizados com os efeitos de um juros artificialmente baixos. E geralmente os governos gostam de fazer isso, porque os governos gostam de se financiar através da inflação, então eles baixam os juros. Há um subsídio do crédito e há os ciclos de boom e bust. Os governos gostam de fazer isso. Mas é possível que os governos estabeleçam os juros acima. Se os juros estiverem artificialmente altos, haverá uma poupança forçada. O que vai acontecer se houver uma poupança forçada? Uma deflação. Mas não é uma deflação saudável, não é uma deflação decorrente do aumento da produtividade e da tecnologia de uma sociedade. É simplesmente o empresário tentando liquidar os seus estoques, porque estoques parados, todo administrador de empresa sabe disso, é dinheiro pegando fogo. Então isso não é bom para a economia, de forma alguma. Isso é mais um resultado de uma intervenção estatal. Além disso, as pessoas vão deixar de consumir. Alguns poderiam dizer que isso é bom para a economia. Muitas vezes eu concordo que o consumo é ruim para a economia. O que é bom para a economia é a produção. Seria bom se as pessoas obtivessem os mesmos efeitos consumindo menos. Ninguém aqui é keynesiano quebrador de janelas. Ninguém aqui quer cavar buraco e depois tampar. Mas o fato é que nós precisamos consumir, inclusive como uma forma de investimento. Comecemos pela nossa própria sobrevivência. Se eu não consumir comida e água, eu morro. Piadinhas com o meu sobrepeso, à parte. É isso. Seria muito bom se eu pudesse obter os mesmos prazeres, os mesmos nutrientes, a mesma energia, consumindo menos quantidades de comida e água. Mas não é o caso. A economia consiste justamente em economizar recursos. De qualquer forma, nós temos que consumir. Esse consumo deve tender a ser o mais ordenado possível. Não virar um consumerismo que se perde, mas algo que realmente nos acrescenta para o futuro. Num livre mercado, a tendência seria justamente essa, porque haveria, então, um corolário econômico de uma antiga constatação da metafísica. O operar segue o ser. Operare sequitur esse. As pessoas, num livre mercado, colhendo livremente os frutos do seu mérito, aferindo os seus erros, tenderiam a mudar os hábitos de consumo para um consumo ordenado que lhes acrescente alguma coisa. Exemplo muito simples, elas tenderiam a consumir um bom livro e não uma novela, um Big Brother. Mas elas precisam consumir alguma coisa. Com a poupança forçada, esse tipo de consumo diminui. As pessoas tendem a voltar mais para uma subsistência do que para uma elevação. Então, esse seria um grande dano social, moral, de um controle artificial da taxa de juros para cima. Alguns poderiam argumentar, mas se o governo, ao elevar a taxa de juros para níveis artificialmente altos, força uma poupança, isso não facilitaria os investimentos porque haveria mais poupança? Não. É preciso ver quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Se os juros estão artificialmente altos e foi isso que causou um aumento da poupança,
É isso que vai determinar se os investimentos vão ficar mais fáceis ou mais difíceis. Se os juros artificiais vieram primeiro, então os investimentos vão ficar mais difíceis. O aumento da poupança é uma resposta do mercado. Então, a ordem das coisas, a causalidade no tempo é relevante. Entenderam, senhores keynesianos, mainstream, neoclássicos e ortodoxos? Vocês jogam fora o fator tempo e ele é importantíssimo na economia. Por isso que só a praxeologia pode ser considerada relevante para uma análise econômica. A economia matemática, que quer definir, por exemplo, qual é a quantidade ótima de moeda numa economia, não presta. Isso é charlatanismo do seu professorzinho mainstream da sua faculdade. É muito importante que nós tenhamos isso em mente. Outra coisa interessante, esse é um apêndice que eu quero fazer no meu vídeo, é a respeito de como o livre mercado é divino. Hoje nós sabemos que o ouro é raro, através das ciências geológicas, que nos dizem que o ouro não é comumente encontrado na crosta terrestre. Nós, portanto, num livre mercado, usaríamos muito ouro. Aí surgem aquelas objeções fantásticas contra o anarcocapitalismo, né? Se a sociedade usasse uma determinada moeda, e se por acaso essa moeda desintegrasse, ou se surgisse um governo e o governo confiscasse essa moeda, ou seja, a disponibilidade física, a quantidade de átomos dessa commodity que circulam numa economia, sofresse um choque de oferta para baixo, o que aconteceria? É simples. Haveria um grande incentivo para prospectar mais dessa commodity. Novos projetos de mineração se tornariam viáveis. Haveria um fluxo do uso não monetário dessa commodity para o uso monetário. Haveria um aumento dos incentivos para pesquisar tecnologias que aumentem a disponibilidade dessa moeda sem aumentar a quantidade, a possibilidade de fracionar essa moeda em subunidades menores, ou de usar meios digitais, blockchain, para transacioná-las. Nós vamos falar um pouquinho mais de blockchain daqui a pouco. E se acontecesse o contrário? Alguém descobrisse um gigantesco veio desse minério, ou se caísse um meteoro feito dessa commodity na Terra, o que aconteceria? A mesma coisa. Haveria incentivos para pesquisar tecnologias de extração de minérios mais raros e mais valiosos. Haveria um fluxo do uso monetário dessa commodity para usos não monetários. Ou seja, o livre mercado ajusta isso. Outra distinção que nós temos que fazer para realmente fechar o tema e entender a situação é a distinção entre liquidez e monetariedade. Isso é importante de entender. Tomemos como exemplo um minério como a alexandrita. A alexandrita é muito rara e muito valiosa. É claro que ela tem liquidez. Se eu chegar com um pedaço de alexandrita na padaria, o dono da padaria teria que ser muito burro para não querer me dar pão e leite em troca de alexandrita. Isso significa que a alexandrita é uma moeda? Isso significa que ela vai virar dinheiro? Não, porque ela não tem aquele fator que eu expliquei, que é a disponibilidade. Ela não teria a capacidade de comunicação capilar da quantidade de capital acumulado por uma economia para o indivíduo que deseja realizar uma transação no tempo e no espaço que ele queira. A alexandrita não é capaz disso. O preço delas no mercado é extremamente volátil, então as empresas não podem fazer previsões, cálculos contábeis com base na cotação da alexandrita. Então é preciso que haja commodities com todo o rol de características que emprestem a monetariedade, que é reserva de valor e disponibilidade. As tecnologias permitem conciliar as coisas. Aí surge a pergunta das criptomoedas. O que você acha do Bitcoin? O que você acha do Nano? Eu não sou um especialista em criptomoedas, mas eu sou um saudosista da Idade Média, eu sou um entusiasta da Idade Média. É fácil imaginar que se eu aprecio tanto a arquitetura gótica, o canto gregoriano, as cruzadas, as canções de amor e canções de amigo, é claro que eu também vou ser um gold bug no campo econômico. Eu tenho essa idiosincrasia do ouro. Eu gosto dos dobrões. Mas eu sei apreciar a inovação, a disrupção que é o blockchain, principalmente no que tange a capacidade do blockchain de preservar nossa privacidade financeira. Isso aqui é uma arma de guerra contra o governo. Isso é muito interessante. Mas eu, como gold bug medieval conservador, tenho uma reserva com as criptomoedas. Elas não têm um lastro de valor não monetário. Logo, eu imagino que o seu valor seja um valor composto por um componente especulativo, uma batata quente.
Eu espero que as pessoas continuem valorizando o Bitcoin ou outra criptomoeda no futuro. E ele tem um valor artificial, útil, mas artificial, decorrente do fato de que o governo, hoje, é capaz de confiscar as nossas commodities metálicas, de taxar o nosso dinheiro, de impor o curso forçado de uma moeda fiduciária falsificada emitida pelo Banco Central. Então, diante de tantas ameaças e incertezas de regime, eu diria que pela própria lei de Gresham, o ouro emergeria como a moeda dominante. As commodities metálicas, que são a moeda por excelência. O ouro tem os seus problemas também. Ele pode ser roubado, é difícil transacioná-lo fisicamente. Então, eu diria que haveria uma combinação do ouro com essas tecnologias de criptomoedas, de blockchain, para transacioná-los. Já existe isso. Então, você pode usar as criptomoedas e o blockchain para transacionar títulos de propriedade sobre o ouro que estará seguro, armazenado em algum lugar, uma espécie de Fort Knox do livre mercado. Essas são as considerações que eu tenho para fazer, então, sobre a inflação boa e a deflação ruim. A conclusão do vídeo é: existe sim inflação boa, e a deflação, embora ela não seja per se ruim, ela não seria desejável, já que ela é uma reação a uma intervenção do governo. No final das contas, qual é a regra da thumb rule? Se algo é uma reação espontânea do mercado, ela tende a ser boa. Se é uma intervenção do Estado, uma política pública, uma política econômica, é ruim. É muito simples. Eu não sei como alguém pode defender socialismo, keynesianismo, engenharia social. Basta estudar economia e ter um pingo de caráter que você rejeita essas doutrinas vermelhas heréticas. É isso. Um abraço.